Olá, pessoal, bem-vindos ao Pirando Nisso, o podcast que é feito para quem se questiona e que a gente busca desemaranhar pelo menos um pouquinho das piras que passam pela nossa cabeça. Meu nome é Carol, eu sou psicóloga e psicanalista. E eu sou Luísa, advogada e meio piradinha também. Hoje a gente trouxe uma convidada muito maravilhosa que eu acho que vai agregar muito no nosso papo. Ela é publicitária, branding no Grupo Boticário, pernambucana, linda, estilosa. Eu não conheço ela pessoalmente, conheci hoje, mas eu tenho certeza que ela é uma pessoa incrível. Com vocês, Luísa Cabral. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Feliz que deu tudo certo da gente estar aqui hoje. Sim, entre percalços, né? A gente fez acontecer. Exatamente. E eu acho que é a primeira vez que a gente se junta aqui em São Paulo, né, a gente só se encontra, mas... Exatamente. Nessa vida Recife-São Paulo aí, na ponte aérea. A gente tá muito feliz. Obrigada. Eu também, muito. Tô animada pro papo de hoje. Lu é uma pessoa que de vez em quando ela... No Instagram você dá as caras, né? E vai falando assim, de vez em quando tu fala lá uns devaneios, etc. Eu me divirto muito com categorias de boys. Eu não conheço tipo de boy. Você precisa seguir. Precisa seguir. É genial. Acompanhar. É genial. Então, assim, sigam, que com certeza vocês vão se divertir muito também. @CabraLuísa. Mas vamos lá, pra gente não perder o costume, Lu, qual é a pira de hoje? Então, acho que a pira de hoje eu compartilho muito com o Lu. A gente conversou antes de montar esse episódio. E a gente vai essencialmente falar sobre trabalho, né? E o papel central que isso ocupa na nossa vida. Eu acho que hoje em dia, né, a nossa geração, a gente tá inserida numa cultura que hipervaloriza o trabalho, a performance. E nós mesmas temos isso dentro da gente, né? A gente não escapa disso. E trabalho hoje em dia virou meio que sinônimo de identidade, de realização pessoal, de segurança. Mas será que o trabalho dá conta disso tudo mesmo? Será que, né, eu construir uma carreira é realmente a solução de todos os nossos problemas? Eu me pergunto muito sobre isso e eu trato muito disso na terapia também. Então, acho que a gente pode... Tem muitas camadas nesse assunto, acho que a gente não vai conseguir passar por todas, mas a ideia é a gente debater mesmo esse assunto. E importante falar que tem um recorte bem claro aí que é de gênero, né? A gente tá falando da perspectiva feminina, que eu acho que é um pouco diferente da dos homens, e também geracional, né? Que a gente eu sou Gen Z, vocês são millennials, né? Eu acho. Mas enfim, tem tá tudo mesmo. Entre nós. Já é diferente um pouco a relação. Já se dá um pouco diferente. Mas então, pra gente começar, vamos abrir aqui o debate. Qual lugar que vocês acham que o trabalho ocupa, assim, na vida de vocês? Quem quer puxar? Vai, Lu. Começa. Eu acho que, pra mim, é muito central, assim. Eu acho que o grande turning point que eu tive na minha vida de eu entender por que o trabalho era tão central era que, no fundo, eu me realizo pessoalmente através do trabalho. E aí eu acho que essa é a grande dinâmica que talvez a gente tenha que perceber. Não é naquele lugar de eu sou a workaholic e eu travo minha vida em nome do trabalho. Muito pelo contrário, eu vivo minha vida pessoal, eu viajo, eu curto, eu estou com minhas amigas sempre que eu posso, tal. Mas quando eu estou trabalhando, aquilo me dá um prazer pessoal de eu sentir que eu sou melhor, uma pessoa melhor, uma mulher melhor porque eu estou trabalhando. E aí, eu acho que a minha grande questão dentro da análise foi eu perceber que mesmo uma coisa que me dá prazer, mesmo uma coisa que me realiza pessoalmente, não pode me salvar das minhas outras questões. Porque eu tive que entender que eu não poderia colocar o trabalho nas outras esferas da vida, né? Então, assim, não tenho tido muita sorte no amor ultimamente, né? E aí eu vou lá e falo assim, pra que eu vou fazer isso, né? Deixa eu trabalhar aqui, porque eu sou tão feliz fazendo isso. Entendi. Eu sou tão melhor fazendo isso, eu me sinto tão realizada fazendo isso, eu tenho tanto orgulho de mim mesma fazendo isso, que aí deixa pra lá essas outras coisas aqui no cantinho, nada disso Como importa. se o trabalho bastasse. Como se o trabalho bastasse, exatamente. E muitas vezes pode bastar, né? Mas... Pois é, só que aí daqui a pouco, em um dado momento, eu me vi tipo assim, e o que é que eu sou além disso aqui, sabe? Eu acho que eu me constituí muito bem através do trabalho, eu acho que eu me autorrealizo, né, voltando a falar sobre isso, assim, de que eu trabalhei em empresas incríveis, que eu acho maravilhoso, que eu tenho um privilégio absurdo de trabalhar com a coisa que eu sinto prazer, de fato, mas dia desse eu troquei de psicóloga, e aí a gente passa por aquele processo novo de se apresentar, né? É muito interessante esse movimento. Eu adoro. Eu não gosto tanto de estar nessa posição, né? Mas
de certa forma, é interessante você se escutar contando as mesmas coisas num lugar diferente, num outro momento. Outra fase. Exatamente. É bem interessante isso. E aí eu tive que fazer isso, né? Eu tive que me apresentar de novo pra ela. E aí ela, tipo assim, tá, o que é que você faz? Aí eu, não, eu trabalho, e aí eu acordo, e aí eu treino, e aí eu não sei o que, lá. E eu falei, caralho, minha vida... Pode falar palavrão? Pode. E aí eu... Gente, minha vida é performance. Eu entrego tudo, sabe? Então, tipo assim, é overachieve, sabe? Eu tenho Sim. que entregar. E aí ela, e seus hobbies? Aí eu... Caramba, eu adoro sair pra dançar. Saudades disso, da Luísa que saía e dançava e que tava no rolê e tal. E eu me entreguei tanto a esse prazer pessoal que o trabalho me dá, que eu esqueci que outras esferas da minha vida me dão um prazer em outras camadas que o Sim. trabalho não vai conseguir dar. E aí eu, peraí, volta, sabe? Uhum. Deixa eu dar atenção aqui pras outras questões. É um pouco isso da gente atrelar o nosso valor só ao trabalho, né? Eu me identifico, como a gente tava conversando antes do episódio, eu me identifico muito com isso, porque eu, enfim, sei que eu tenho outras qualidades, tem outras coisas em mim que eu admiro, mas o principal é tá sempre relacionado com o que eu faço e com o tipo de trabalho que eu tô fazendo. Então, é muito complicado. Eu também tô trabalhando isso na análise, porque eu preciso entender, assim, se eu sou o meu trabalho ou se o trabalho é só uma parte de quem eu sou, entendeu? Uhum. Eu acho que essa é uma distinção muito importante da gente fazer, assim. Porque, claro, eu também me realizo através do trabalho. Eu também sou overachiever, assim. Acho que muito por causa da minha criação. A gente pode até adentrar nisso daqui a pouco. Mas, pra mim, trabalho sempre foi colocado nesse lugar de prioridade na minha vida, entendeu? Desde criança, assim, eu sempre ouvi da minha família que a coisa mais importante que eu poderia fazer era conquistar minha independência financeira, né? Minha liberdade, não depender de ninguém. Minha mãe falava assim, se case com seu trabalho. É. Seu marido é sua profissão. E eu, tipo, tá bom. Não, exatamente. E aí, sempre foi um papo muito aberto na minha casa, sabe? Outros assuntos eram bem... Né? Ninguém tocava muito, mas esse era uma coisa super falada abertamente, assim. E aí, sempre tinha, assim, um exemplo de alguém que não construiu uma carreira e que tava lascada porque o casamento acabou, enfim. Então, só muda o endereço, né? Exatamente. Então, sempre tive isso muito vivo. E pra mim, enfim, aí o trabalho, eu acho que eu fui internalizando isso e aí eu fui colocando esse trabalho nesse lugar realmente prioritário na minha vida. E eu tenho visto que isso me atrapalha em muitas outras esferas da minha vida. Então, por isso que eu acho que eu me identifico contigo. Porque, óbvio, não Você vive se queixando que o trabalho ocupa tudo, né? ocupa tudo. Assim, minha vida também é performance. Ontem eu tentei até fazer um vlog do meu dia. E, gente, eu não fiz nada no meu dia inteiro. Eu acordei, sentei na cadeira e por lá fiquei até da hora de dormir. Entendeu? E, enfim... É isso. E eu acho que eu tenho começado a fazer esse exercício de pensar, né, na vida além do trabalho, né? Em quem eu sou além do que eu faço. Vocês foram falando aí, minha cabeça ela vai longe. Eu fico pensando mil coisas que A Então, tu se psicanalista. encaixa aí. não, que ressoam na minha vida e que eu acho que também desse fenômeno, né, de tudo que vocês estão trazendo. Sim. Mas aí alguns pontos. Eu acho que o trabalho nos dá um lugar, né, também. Então, vocês foram falando, né, tô com duas Luísas aqui hoje. O Lu Cabral foi falando essa coisa de... eu me realizo tanto, eu sou tão feliz aqui, etc. E eu fico pensando na posição que isso nos coloca também frente ao outro, né? Que nos dá um lugar de reconhecimento, que nos dá um lugar de eu sou importante, eu tenho um espaço, né? Isso aqui me valida em algum lugar também. Então, eu acho que isso é algo muito caro pra gente, né? Eu acho que... Não sei vocês, mas eu tive uma criação também bem feminista, assim, no sentido de que a mulher tinha um papel muito importante na família. Minha família é uma família de muitas mulheres batalhadoras que, enfim, sempre conquistaram tudo com essa força do trabalho. Sim. Então, eu também escutava muito isso de... encontrar um amor é importante, é algo que, enfim, também é imprescindível na vida, mas nada como você se sustentar, você ter sua carreira, você ter o seu trabalho. E aí, essa coisa de você ficar associando se eu tenho um trabalho que eu sou reconhecida, eu cheguei em algum lugar, Sim. eu sou alguém, né? E aí é um pouco difícil, inclusive, trazendo já Freud aqui um pouquinho, papai. Freud, ele falava, né, no Mostra da Civilização, que o trabalho é uma possibilidade de a gente sublimar muitas angústias. Então, assim, a gente bota muita coisa na conta do trabalho. Total. Né? E aí, mas para além disso, também é um espaço que gera muita angústia. E acho que a gente pode falar um pouco disso depois, né? Dessa linha tênue entre a gente botar o trabalho para preencher, mas ao mesmo tempo, em algum lugar,
é um espaço de cobrança, é um espaço que a gente se valida, é um espaço que a gente tá o tempo todo sentindo que não tá fazendo o suficiente, né? Que não tá dando conta. Então, até onde esse espaço vai ser balizador da minha vida, né? Tanto do quanto eu realizo, pro quanto, de alguma forma, eu sinto que eu não sou suficiente. Nossa, eu amei essa fala. Eu acho que toca muito no inconsciente coletivo que a gente tem, de fato. Mas eu acho que me identifico pessoalmente muito, porque essa coisa do inconsciente, né? De que a gente não assume pra gente mesmo as nossas faltas, as nossas dores, as nossas angústias. E aí veio o trabalho, que é uma coisa extremamente socialmente aceitável. De você E ser reconhecível, reconhecível bonito, e valoroso. Ser né? workaholic hoje em dia. Exato. Então, assim... Tem uma posição narcísica muito grande que tá presente aí, né? Então, é muito isso, assim, porque eu acho que é um mecanismo muito fácil da cabeça da gente dizer assim, ai, peraí, eu acho que eu tive uma falta ali na minha infância, de uma atenção, de não sei o quê, e aí veio a adolescência, e eu queria isso, e aí eu não tive e tal. E aí eu chego nessa fase adulta, me encontro nessa vida profissional. Eu acho que a gente que fez esse processo de sair da nossa cidade natal e vir para uma cidade tão grande como São Paulo, que implica muitas outras questões e tal, a gente, parece que a cabeça fala assim, opa, achei, é aqui que eu vou brilhar, é aqui que vai dar tudo Gira certo. uma chavinha, né? Gira uma chavinha e é isso, tipo assim, socialmente é muito valoroso você ser visto pelo outro como a mulher que trabalha, a mulher que E você é demandado, encanta, você né? é demandado. Eu acho muito engraçado. Como assim? Tem vários fetiches, assim, em relação a isso, do tipo, você abre seu WhatsApp, ai, tem 1000 coisas que eu não consegui responder hoje. Em algum lugar no inconsciente, do que isso fala, né? Do quanto você é importante, do quanto você é demandado, do quanto as pessoas precisam de você. Então, o trabalho, ele vai preenchendo muitas dessas lacunazinhas também, que em algum lugar a gente sofre, né? Tipo assim, tu se queixa bastante dessa coisa do trabalho para encher muito a tua vida, mas também tem uma posição de muita relevância que eu acho que o trabalho vai nos dando quando a gente se reconhece tanto e se realiza tanto, né? Através dele. E eu acho que até essa coisa meio freudiana mesmo, de tipo assim, existe um gozo naquilo dali. Com certeza. Aquilo dali te tira paciência, anos de vida, não sei o quê, mas você está tendo um prazer absurdo, assim, acho que essa coisa da valorização que você trouxe pra mim é muito forte. Eu acho que minha linguagem do amor que eu gosto de receber é muito... como é que chama? É o feedback positivo, né? Tipo assim, palavras de afirmação. Eu amo quando as pessoas estão me afirmando que eu sou valorosa e tal. E eu encontrei isso no trabalho, sabe? Tipo, eu tive a sorte de encontrar gestoras e gestores que me valorizavam muito. Então, você é foda, como você entrega, como você é incrível, não sei o quê. Aí eu... Se encontrou. Que incrível, é isso aqui, sabe? E aí, de novo, volta pra história de tipo assim... Gente, eu posso achar essas validações em outras esferas da minha vida e eu posso achar essa validação internamente, né? E eu posso não estar procurando validação o tempo todo também. Importante. Que é muito difícil. Que é muito difícil porque... Eu acho que um processo de análise propõe um pouco isso, assim, que a gente dá de cara com essas faltas e sustentá-las um pouco melhor, né? Eu não digo que a gente chega a falar, a ficar em paz com essas faltas, né? Não necessariamente a gente chega nesse lugar de completude, não existe isso. Mas, de fato, a gente sustenta um pouco mais. Mas aí eu acho que também precisa existir esse momento, né? Que aí é um processo, é um atravessamento mesmo, de se virar uma chavinha e a gente sentir que, de alguma forma, a gente sustenta não estar nessa posição o tempo todo de precisar receber. Porque eu penso, por que a gente não abre mão, né? E aí isso é outro papo que a gente pode entrar... do quanto hoje em dia é uma sociedade meio paliativa, assim, essa coisa do bem-estar, do wellness, né, que tá vindo aí o tempo todo com essa força tão grande, das pessoas buscando meditação, yoga, amo, tá? Faço todas essas práticas. Não criticando a prática em si, mas esse movimento da gente buscar muitas ferramentas pra gente não abrir mão dessa posição. Então, assim, medite, que você vai conseguir trabalhar mais tranquila. Toma esse remédio que você vai conseguir performar. Tem a sua higiene do sono, mas não é pra você cuidar da sua saúde mental, é porque você vai estar bem pra fazer a sua reunião no outro dia de manhã. Então, essas coisas, elas vão entrando na nossa vida como essas ferramentas pra sustentar essa posição. Mas a gente pouco tem se proposto a dizer, tá, talvez eu não vá fazer tanto o quanto eu gostaria e o que é que você vai falar sobre mim. Isso me lembrou um podcast que eu tava escutando ontem, do Vibes em Análise. Sim. Sabe? É muito bom. Estavam discutindo várias questões desse universo aí de trabalho. E aí eles estavam falando que, sobre isso, dessa
cultura do wellness, né? Que as grandes empresas, elas estão cada vez mais tentando dar esses benefícios, assim, para os trabalhadores, para eles terem bem-estar. Eles até falaram da Amazon, que fizeram Um rest. Rate. Amazon. E aí eles dão esses benefícios, assim, eles oferecem essas coisas para os trabalhadores, mas assim, ninguém diminui o ritmo de trabalho, entendeu? É assim, vai continuar trabalhando da forma que tá trabalhando agora, mas aí você vai lá, medita, descansa e volta para performar. E aí, eu acho interessante, porque é isso, assim, talvez esse movimento não vai vir de uma fonte externa, né? Tem que ser nós mesmos. Temos que começar a refletir sobre a nossa relação com o trabalho e a forma como a gente, né, pode ter talvez uma relação mais saudável, porque eu acho que a minha relação com o trabalho é um pouco diferente da tua, porque tu falou, né, que tu chega lá e as pessoas dão palavras de afirmação, né, estão ali afirmando seu valor, sua competência o tempo todo, e pra mim não é muito assim, inclusive eu me sinto pouco valorizada, não é desvalorizada, mas assim, não tem esse movimento de feedback positivo o tempo todo, tipo, parabéns pelo trabalho, não existe isso, assim. E assim, eu acho que até é comum isso, mas eu acho que isso faz com que seja uma relação meio... Eu não quero falar tóxica, mas problemática no sentido de que eu tô sempre, então, buscando essa validação, que pode ser que nunca venha, entendeu? Faz sentido. E aí, isso me faz performar ainda mais. E, meu Deus do céu, eu tenho que acordar muito cedo pra revisar o trabalho, porque ele tem que estar perfeito. E aí, entro nesse ciclo de perfeccionismo por esperando algo que talvez não chegue, entendeu? Sim. Então, Talvez não chegue pelo outro, Pelo né? outro, exato. Eu me realizo fazendo o que eu faço, mas e eu sinto a validação dos outros. Por exemplo, minha família, eu acho que eles dão essa validação, assim, de que eu tô num lugar legal, que eu vim pra São Paulo e eu consegui um emprego num escritório grande. E meus amigos também me dão essa validação, mas no trabalho em si eu não necessariamente recebo, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso torna uma relação mais Mas vem de algum conflituosa. lugar, né? Assim... Engraçado Talvez. que eu vi um meme ontem que era meio isso, assim, eu sinto que desde o dia que eu nasci até hoje, a minha vida é correr atrás de uma coisa que nunca vai chegar. E aí tinha uma foto de Freud, assim, tipo, absolutely psicanálise. Absolute psicanálise. Que não deixa de ser verdade, né? Exato, e eu acho que são processos, é natural. Mas eu queria retomar isso que você trouxe, Carol, que... Talvez eu acho que essa seja a grande diferença geracional que a gente tem ali pros nossos pais e pra gente, millennial principalmente, assim. Cada vez mais a nossa vida vai se tornando baseada na esfera do consumo, né? Tudo é sobre consumir e para você conseguir consumir, você precisa performar, porque você vai, enfim, ganhar mais e tudo mais. Então, assim, na época dos nossos pais, eu acho que trabalho era uma coisa que eles faziam também. Né? Então, assim... E era muito associado ao sustento. Exato. É sustento, né? É sobre, tipo assim, aquilo que eu faço para produzir e ganhar meu dinheiro no final do mês e conseguir ser todas as outras coisas que eu também sou. Eu acho que a gente tem um turning point ali de quando a vida vai se tornando cada vez mais capital, né? Nesse sentido de que agora o trabalho é o que eu sou, de fato. Porque é através do trabalho que eu vou me definir e conseguir consumir, porque o que eu sou tá ligado à esfera do consumo. Então, assim, hoje em dia ninguém vive mais sem iFood, ninguém vive mais sem Uber. Tipo assim, na época dos nossos pais não existia isso, né? Quem você é se você não assina Netflix? E tudo tá baseado na esfera do que você pode garantir. Então, assim, o trabalho ganha um peso muito maior, assim. Eu não posso não ter trabalho e não me realizar através daquilo dali, porque como é que eu vou conseguir consumir todas as coisas que eu preciso consumir na minha vida pra me tornar o que eu sou, né? Sim. E sem julgamento, assim, de fato, sabe? Dia desse eu tava conversando com uma amiga e falando pra ela, eu já me julguei muito porque eu gasto muito com roupa. Mas, assim, moda pra mim é identidade. É a forma como eu me apresento para o mundo. Então, assim, não faz sentido nenhum eu querer anular a minha identidade. Eu não... Poderia comprar menos? Sim, poderia comprar menos. Mas eu não preciso ficar nessa culpa excessiva, sabe? De que eu tô gastando com isso, porque eu também utilizo isso de uma certa forma pra me apresentar pro mundo. Mas eu acho que a gente precisa ser menos refém, talvez, sabe? De tipo assim... que essa coisa que você falou, né? Da forma como a gente mesmo lida com isso. Quais são os nãos que a gente tá sabendo dizer, né? Sim. Tipo assim, gente, tá todo mundo comprando isso, tal, então eu tenho que desesperadamente trabalhar, porque no final do ano eu tenho que ganhar muita grana pra poder fazer isso. Tudo passa muito rápido, né? Assim, eu tenho a sensação que as coisas são muito efêmeras. Então,
as conquistas, eu acho que esse recorte geracional também, nossos pais, as gerações passadas, talvez elas buscavam o trabalho, tinha esse lugar também do conquistar, mas era, eu quero comprar minha casa, né? Eu quero ter o meu carro, era nesse lugar Patrimonial, e das coisas que duram, que perduram. Já na nossa geração, essa coisa da viagem que eu quero fazer, e aí todo mundo vai, claro que num recorte bem privilegiado também, óbvio, né? Exato. Mas assim, da viagem que eu quero fazer, que no verão eu Que quero vou estar na postar Europa. no Instagram e todo mundo E vai que amar. se eu não postar, ela não aconteceu, né? Então eu preciso que aquilo me dê um lugar também. Sim. Então, fora essa coisa das redes sociais também, que tem essa coisa da gente ser o nosso próprio veículo, né, hoje em dia. Então, assim, claro que uns trabalhos mais, outros menos, mas você tem a possibilidade de colocar sua cara ali e de alguma forma isso lhe gerar algum tipo de renda, enfim. E que por um lado isso pode ser um caminho de liberdade aí, né, para muitas pessoas, mas por outro também é muito aprisionador você tá refém, né, de ter que se mostrar e, como você disse, o seu trabalho é quem você é, lhe dá esse lugar o tempo todo. Então parece que é uma corrida que não tem fim, porque se eu apareci hoje e dura 24 horas, amanhã eu tenho que aparecer de novo, porque eu vou ser esquecida, eu vou sair, né, do olhar do outro. Então, é muita coisa, né, misturada. Não, a gente tá nessa... vivendo Cansei. Tá cansativo viver, assim. E aí, pegando o gancho, assim, sobre o que tu falou das gerações, eu acho que também tem uma grande diferença entre os millennials e a geração Z, né? Porque eu acho que é isso, os millennials vieram num momento, assim, que existia essa, né, que vendiam esse sonho de que você vai trabalhar e você vai conquistar tudo que você quer conquistar. Fake news. Exato. Foi nos vendido isso, foi né? vendido que isso. o Eu não sou sonho... millennial, mas foi vendido. Pra esse também. Não, porque, assim, Acho que você tá mais perto ali dos millennials, daí ainda exato. pega, né? E aí, enfim, existia esse discurso, né, de que, tipo, faça o que tem que ser feito, trabalhe, que você vai conquistar tudo que você quer conquistar. E não é verdade, né? E eu acho que agora a gente tá num momento dessa quebra dessa idealização do que o trabalho pode dar pra gente. Porque, sinceramente, assim, a gente vai conquistar as coisas quando, assim, financeiramente falando, né? É um sonho cada vez mais distante. E aí, essa geração agora mais nova pensa exatamente isso. Eu não quero me submeter a esse mundo, sei lá, um mundo corporativo. Sim. Se eu posso ganhar dinheiro... Primeiro, se eu posso ganhar dinheiro mais rápido e mais dinheiro na internet, por exemplo. E segundo, porque eu não quero esperar 15 anos pra começar a ganhar dinheiro numa empresa, entendeu? Então, eu acho que tem um movimento aí geral de frustração, né, com o mundo que a gente tá vivendo. São muitas camadas aí, mas eu acho que está afetando o coletivo, né? Sim, se eu for puxar um recortezinho, talvez algo que se diferencia um pouco da Gen Z pros millennials, eu acho assim, eu vejo os millennials muito frustrados, assim, num lugar de muita frustração. A gente pode falar um pouco disso. E talvez a Gen Z, até essas gerações que estão vindo um pouco depois, de evitar a frustração a todo custo, né? Então, eu escuto muito do meu marido, isso assim, né? Que ele trabalha nesse mundo corporativo e tal. Ele fala, eu fico tentando contratar um estagiário e ninguém quer trabalhar. Ai, mas eu tenho um ponto, eu vou me defender. Não, mas eu acho que isso não vai em você, assim. Eu tô pensando nas pessoas que estão chegando agora nos 20, 21. Não, sim, é porque eu reflito muito sobre isso. Inclusive... Mas não é nenhuma crítica, eu vou deixar tu falar, mas não é nenhuma crítica. É um movimento. Sim, é claro, mesmo. Existe uma diferença, de fato. Mas é porque existe, né? Assim, eu já vi várias pessoas na internet criticando essa geração nova porque falam que eles não são comprometidos, que eles não ligam pro trabalho. E assim, beleza. Pode ter a opinião que quiser, assim. Mas eu acho que não é tão preto no branco, entendeu? Não é que as pessoas não querem mais trabalhar. Elas querem. Até porque você precisa trabalhar ainda pra conquistar as coisas que você quer conquistar, né? E pra crescer na vida e etc. Mas eu acho que é só uma questão, assim, de que eles... Eu acho que isso já é uma... Eles têm algumas inquietações que os millennials já tinham, mas que não conseguiam verbalizar. E agora isso tá meio que vindo à tona por meio dessa geração, que é essa demanda, essa reivindicação por mais flexibilidade, né? Por mais direitos, pelo direito do descanso, que é algo que, né, assim, todo mundo ignora o descanso, assim. Inclusive a gente, quando a gente tá ociosa, eu acho que a gente se sente péssima. Não sei se vocês sentem isso também, mas eu fico... Meu Deus, eu não tô produzindo. Amo não fazer nada, gente. Eu não. Assim, eu amo, mas também. Eu amo pelas primeiras meia hora, entendeu? Depois eu tô tipo, talvez eu deveria estar fazendo aquilo, vendo coisa do podcast, não sei o quê. Então, assim, até o descanso é uma coisa que não existe muito, né? Mas eu acho que, de fato, a gente tá vivendo um choque geracional, total. Porque, assim,
os millennials vieram do mundo que é trabalho que você vai se realizar pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, tudo vem do trabalho. E a Gen Z já nasce no mundo onde você é o seu protagonista, né? Onde, se você não quiser ser médico e fazer plantão 1000 vezes ou advogado, você pode ser tiktoker e você vai ganhar uma grana. E seu trabalho vai ser basicamente estar ali gravando vídeo, sabe? Então, essa corda, ela se estica para muito além do trabalho, né? Então, tipo assim, cara, quem disse que eu tenho que estar dentro do ambiente corporativo, sentado na frente do computador, se eu posso... Existem tantas formas, né, de me profissionalizar hoje em dia. E aí eu acho que isso quebra muito com essa lógica comercial mesmo que a gente tem da forma de contratar, de contratação do trabalho. Como é que essas pessoas vão entrar dentro do mercado de trabalho? Eu acho que essa é uma discussão que eu acho que a gente vai ter que levar para um nível societário mesmo. Assim, acho que a gente realmente precisa pensar em como a gente vai adaptar o mundo para isso, porque... eles não aceitam mais essas regras corporativas. Eu acho que não só por isso, porque é muito rígido, é porque, assim, eu não me vejo fazendo aquilo ali. Tipo assim, isso não faz sentido, porque eu nunca fui criado. Eu nasci num mundo quando eu comecei a ter noção da minha autopercepção, do meu valor no mundo, sei lá... O discurso era outro, né? E tinha gente ganhando bilhões fazendo vídeo no YouTube, sabe? O referencial é outro. Quando a gente começou a se perceber como gente, o referencial era, sei lá, a mulher que trabalhou, que saiu e que venceu, não sei o quê. E aí você olhava para aquilo dali e dizia, eu quero ser isso aqui. Os desejos são outros, sabe? Sim. Tipo... Minha mãe já teve um Instagram, hoje ela não tem mais, que se chamava Mulheres que Trabalham Demais. Era, juro, há 10 anos atrás. Eu cresci nesse contexto, assim. E nesse lugar de o trabalho ser a grande fonte de realização. Sim. Mas aí, vindo um pouco para essa coisa da frustração, assim, que a gente falou, né? Que em algum lugar a gente vê que existe uma frustração meio generalizada. Eu achei interessante porque você trouxe meio que a sensação oposta de que é esse espaço onde você se realiza, que você acha que tem algo de uma frustração aí? Então, aí eu acho que é esse grande jogo de eu me frustro nas outras áreas da minha vida, porque eu tô dando tanta atenção e eu sou tão realizada no trabalho que aí parece que nada consegue suprir aquilo dali. Porque eu acho que eu consegui... E aí, recorte pessoal de privilégio, né? De tipo assim, eu tenho a sorte de trabalhar com uma coisa que eu gosto, de fato. Sim. Acho que a coisa seria bem diferente se eu tivesse que trabalhar... Pra poder ganhar a minha grana, tal, se eu não fosse tão valorizada no meu trabalho, eu tivesse que viver, como eu já tive, né, em outras experiências profissionais. Mas aí eu notei essa frustração muito grande relacionada a isso, assim. Então, tipo assim, cara, será que eu nunca vou achar um amor, que eu vou ser feliz nisso, sabe? E aí, será que eu nunca vou, tipo assim, tá tão feliz com o meu corpo a ponto de dizer assim, eu não preciso mais treinar e fazer dieta todo dia insanamente, sabe? Então, acho que essa minha frustração, eu comecei a depositar nessas outras coisas porque eu percebia que o trabalho, eu conseguia, de alguma forma, conseguir o valor que eu queria, sabe? Mas não é 100%, né? É aquilo que a gente falou no começo ali, tipo, o trabalho não vai me dar o prazer que o amor romântico vai me dar, não vai me dar a endorfina que o esporte vai me dar, não vai me dar a sensação de que eu posso não treinar também, porque também passa sobre isso, né? Sobre não se controlar. Eu acho que tem uma coisa que a gente falou antes, né? Dessa coisa do controle. Então, assim, acho que no trabalho as coisas elas são muito controláveis, né? Tipo, o ambiente ele é muito fácil. Eu sei que se eu performar assim, eu vou fazer um PDI, aí eu vou ser promovida, não sei o quê. Existem variáveis que interferem no processo, mas assim, cara, o que é o amor? Mergulha no abismo ali, vai lá e se joga e deixa tu ver o que acontecer. Eu acho que eu tenho um pânico disso, entendeu? Tipo assim, como é que eu não posso ter controle aqui, sabe? Eu quero ter controle de tudo. E aí eu fui fazendo essa relação, assim, de perceber que no trabalho eu tinha muito controle, eu amava isso, eu gostava. E me percebendo sendo essa pessoa um pouco frustrada com o amor de perceber que, tipo assim, gente, eu preciso aceitar que não tem controle aqui. Que é assim que a coisa funciona. De vulnerabilidade total. Exato. É meio doido. E você tá na análise, né? Faz tempo?
Uhum. Porque a análise é espaço que é totalmente... Não existe como a gente controlar. A gente pode até tentar, né? Assim, até por meio da resistência, o que a gente vai falar, o que a gente vai falar. Mas se a gente se abrir mesmo pro processo, é um pouco parecido com a vida, é um pouco parecido com o amor. Assim, tudo pode surgir. E aí, eu acho que é uma possibilidade também. Não sei como... A gente pode falar um pouco disso depois. Mas é uma possibilidade também de você ir revendo essa sua relação com o controle, né? Através do processo analítico. Eu acho que é muito legal ir pra a psicanálise do divã, pra quem tem muita sensação de controle. Sim. Porque aí, em um dado momento, eu disse assim... Você tá no divã? Não tô ainda. Não chegou lá. Não cheguei lá. Eu não sei se eu tô Ai, pronta falou disso ainda. essa semana, né? Foi. Eu queria. Eu passei pro divã, gente. É uma grande experiência. É uma grande experiência, né? Pois é. Eu tive uma fase que eu tentei, e aí eu tava meio muito ansiosa, assim, então eu precisava de um certo De um holding. olhar, de um holding, exato. Mas, assim, a psicanálise também me trouxe esse lugar de eu... A minha psicóloga falou uma coisa maravilhosa, que ela falou assim, a psicanálise nada mais é do que a gente fazer uma fura do nosso narcisismo, né? Isso. E eu fiz esse furo do narcisismo quando eu percebi que eu olhava pra ela e eu queria performar pra ela, né? Você queria agradar. Eu queria agradar, eu queria que ela me achasse o máximo, como eu quero que todo mundo me gerar ache. entretenimento. Eu queria que ela risse, tipo, eu amava quando me... Porque Eu a nossa, amo. Eita, a nossa meu Deus. relação com o analista é totalmente transferencial, né? Transferencial total. E aí a gente Exato. transfere tudo pra aquela figura. Exato. E aí eu disse assim, cara, não, peraí, que aí não vai ser legal, eu não vou conseguir. E ela tem uns cortes lacanianos, assim, que ela gosta de fazer e tal, pega muito pela coisa do ato falho. E aí eu tava me policiando para não ter ato falho, e aí, né? Então, assim, não dá, entendeu? Você tem que deixar a coisa fluir, porque assim... É, mas é interessante isso de se policiar para... Entrou num assunto difícil pra mim, gente. Vou parar. Mas é interessante essa coisa de você se policiar pra não ter o ato falho. O analista, nesse momento, ele fica na posição de encontrar o furo, que ele vai aparecer de alguma forma. Mesmo que o ato falho não venha, que você esteja muito na posição de controlar, em algum momento esse furo vai aparecer, e aí é onde o analista entra, né? E aí... É interessante porque, de alguma forma, ele tira de um lugar, né, de controle, que é meio desestruturante, mas eu tenho a sensação, sempre que isso acontece comigo, na posição de quem está sendo analisada, eu tenho a sensação de depois de, ai, que bom, sabe? Que furou, que esse meu discurso, ele caiu por terra, porque eu não preciso estar sustentando isso também, sabe? Mas vai, Lu. Perfeito. Eu queria falar sobre amor, especificamente. Vai. Tem certeza. Não, eu queria entender, assim, se, né, não sei se tu já chegou a alguma conclusão na análise sobre isso, mas quando tu fala isso de frustração no amor, tu sente que é um movimento de tu se fechando para isso, você que tá fechando as portas, ou se o fato de tu ser muito dedicada, que trabalhar muito e não sei o quê, acaba afastando até as oportunidades nessa esfera, sabe? Que é um se fechar no inconsciente, né? Não é tão ativo, mas... Mas é porque eu vi um vídeo ontem sobre isso, que a menina falava assim, que ser uma mulher com uma carreira de sucesso é solitário, entendeu? Porque a gente tá num mundo que, né, impulsiona as mulheres a serem... né, ocuparem cargos de liderança, terem uma carreira, né, serem profissionais, assim, fortes e tal, mas na hora do vamos ver, homem não gosta disso. Exato, sem falar da quantidade de homem gosta de ter alguém pra cuidar, alguém talvez mais frágil. Que não banca, né? Pensando no recorte heterossexual, né? Sim. Exato. Eu acho que é um pouco dessas duas coisas, na verdade. E aí, psicanálise, obrigada por ter me ajudado a perceber o que é meu e o que é do outro nessa história, né? Então, acho que a primeira camada, a camada superficial, eu acho que é essa social mesmo, de que dentro desse recorte heterossexual, feminino, da camada que a gente vive, os homens, eles ainda não conseguem segurar mesmo a barra de tipo assim, cara, pra essa mulher é inegociável isso aqui. A minha carreira é inegociável. Então, assim, eu não vou... Eu vou dar um jeito da gente estar junto, se você quiser e tudo mais e tal. Mas, assim, abrir mão disso aqui... Não vai dar, não vai dar. Eu não vou ser uma stay-at-home mom, assim. Não vou ser. E aí, não sei se eles conseguem segurar tanto, e aí eu acho que entra nesse lugar da solitude mesmo, assim, da solidão. E aí, até o fato de sair da sua cidade, né, ter que se relacionar com outras pessoas e tal, que tem outras vivências, a vida muda toda, né? E aí, eu percebi uma camada pessoal minha depois, que eu comecei a colocar todas as minhas relações na ordem do impossível. Então, assim, eu tava lá e aí daqui a pouco... Ai, não. Ai, mas ele não me dá bom dia todo dia. E aí o outro dá bom dia todo dia, mas é encostado. Sim. Quero não. Encostado não se esforça o suficiente. E aí eu parei e disse assim, gente, mas o que eu quero? Eu quero ter um relacionamento? Quero, mas...
como? Se todo mundo tem defeito, todo mundo é impossível. E essa coisa meio da neurose, né? De tipo assim, você existe um narcisismo ali de tipo assim, ninguém tá aos meus pés, digamos assim, porque eu me realizo 100% no meu trabalho, então eu faço aquilo dali pra mim. Teve até uma sessão de análise que a minha psicóloga perguntou assim, gente, mas Luísa, quem é que faz isso tudo por você? Tipo assim, que te ama, que te beija, que te abraça, que te entrega, que não sei o quê. Eu falei, eu. Sim. Eu acordo todo dia às 5:30 da manhã, eu treino, não sei o quê. Então, assim, é um narcisismo de uma autossuficiência tão grande que o trabalho dá também, né? Então, assim, eu levanto, eu vou lá, eu faço, eu trabalho, não sei o quê. Eu tenho minhas coisas. Eu tenho minhas coisas, tudo que eu Eu me banco. eu me banco, ninguém me... E aí você começa a dizer assim, peraí, porque o amor não é sobre isso, né? É tipo assim, peraí, deixa eu abaixar minha guarda aqui, deixa eu entender que eu me vulnerabilizo, que eu erro, que eu faço besteira também, que tem uma parte que é minha, mas que o outro também tem que ajudar e tem que ceder. Então, acho que é meio essas duas muito coisas. interessante. Eu acho que tanta gente passa por isso. Sim. Sério. E olha que privilégio a gente conseguir refletir sobre isso, né? Acho que talvez esse seja o maior dos privilégios, assim. Você teve até um ato falho aí na sua fala. Que eu Qual peguei foi? analisada. Você falou, todo mundo é impossível. Então, em algum lugar, tem algo aí, tem muita análise pela frente, né? Em relação a isso. Porque eu acho que é furar até isso, né? Encontrar a possibilidade no que a gente coloca como impossível, muitas vezes. Exatamente, amiga. Tem até aquele meme, né, que fala assim, fui me valorizar e cuidar de mim, que acabei nunca vai ficando com ninguém. Porque eu acho que é isso mesmo, você fica tão dona de si, tão autossuficiente, que pode ser até, assim, perigoso se ter um amor é um objetivo seu também, né? Caramba, isso é muito complexo pra mim, porque eu sou muito dona de mim. Muito, assim, acho que eu nunca tive um relacionamento onde eu Mas tu é muito intensa. Tem esse lado também. Eu acho que, de alguma forma, eu faço esse balanço, assim, de que eu sou muito dona de mim. Eu acho que eu nunca tive uma relação que eu me senti meio refém da relação ou do outro em algum lugar. Eu sempre coloco muito nas minhas condições, assim, e tal. Mas é muito importante pra mim esse lado do amor. E assim, eu fui encontrando também, né, na vida. Acho que eu estava aberta pra isso e fui encontrando. Mas acho que, se porventura em algum momento eu não tivesse, eu acho que seria uma falta que eu iria ter que tratar na análise, com certeza. E eu acho também, Carol, que, assim, tem tudo isso também, mas tu encontrou o amor numa fase de vida bem mais nova, né? Sim. Eu acho que, falando de quem tá querendo encontrar o amor, assim, na nossa idade, é um pouco mais difícil. Porque aí entra o fator trabalho, E né? muitos pré-requisitos que eu não tinha quando eu tinha lá meus 19 anos, que eu comecei a me relacionar. Eu não tava nem aí. Pra coisas que hoje, se eu tivesse separado, enfim, eu iria ter toda essa lista aí. E eu acho que é uma coisa bem feminina, sabe? Tipo, da nossa geração. Cada vez mais tenho conversado sobre minhas amigas de tipo assim, gente, será que a gente não levantou a barra demais? Tipo assim, quanto de um grande narcisismo nosso não tem, assim, porque a gente tá tanto se autorrealizando que parece que todo mundo é impossível de se relacionar. E aí, e todas elas estão assim, tipo, eles são medíocres, eles são não sei o quê. Sim, os homens, eles estão abaixo da gente, é um fato, e é fato, negociável isso aqui. Tá difícil. É difícil. Mas, ao mesmo tempo, Mas tipo não é assim... né? Vamos com calma. Cara, parece que a gente se tornou rígida e inflexível. Não dá pra ser assim, tipo... O dia desse eu liguei pra minha mãe, tava mal por causa de uma história lá, não sei o que. Mãe, por que isso aconteceu? Ela falou, Luísa, você tem que parar de bancar, ser a durona o tempo todo, você quer ser forte o tempo inteiro, ninguém é assim. Eu falei, mas eu aprendi a ser assim com você. Aí ela, mas não é legal ser assim. E é meio isso, sabe? Tipo, gente, vamos deixar a onda fluir um pouco mais, porque é tipo assim, eu juro por Deus, eu tô assim, eu tô lá paquerando o cara na balada, eu olho pro pé dele, se ele não tiver de Vans, eu falo, ai, não. Então, é o nível de inflexidade, que aí quando passa pra relação, que a relação é a troca, é entender que o outro é maravilhoso, mas, sei lá... Tem defeito, deixa a toalha em cima da cama, não usa Vans. Você vai ter que, tipo, flexibilizar, porque senão nenhuma relação vai ser boa. Nenhuma relação vai ser boa. Não, eu já tô até sofrendo de antecedência, assim. Porque eu não sei como é que vai ser pra mim agora que eu saí de um relacionamento. Mas esse tema, né, trabalho e como uma coisa muito prioritária na minha vida, assim, repercutia muito no meu antigo relacionamento. Eu sentia muito isso porque existia uma certa cobrança meio implícita ali de que a minha prioridade realmente era o trabalho. E aí eu
talvez escanteasse um pouco o relacionamento. Então, eu ouvia, assim, coisas, tipo... Quando minha chefe me mandava mensagem, eu imediatamente respondia e etc. E aí, eu ouvi comentários assim, tipo... eu queria que tu me tratasse que nem tu trata a tua chefe, que tá sempre Babado. disponível e que tá sempre não sei o quê. E aí, na época, assim, eu tentava relevar esses comentários, mas olhando pra trás, de fato, é isso, né? Existe uma questão na minha vida, realmente, que eu valorizo demais o que eu faço. Eu tenho muito comprometimento, né? Eu sou muito profissional. Realmente, se me mandarem mensagem, eu vou responder na hora. Se me pedirem qualquer coisa fora do horário comercial, eu vou fazer. Então, isso na fase de vida que eu tô, isso é inegociável, entendeu? Mas eu sei que isso também vai repercutir nos meus relacionamentos. Eu sei que isso atrapalha, Com certeza. sabe? Com Eu sei certeza. que eu tenho que dar o mesmo... Eu sei que eu tenho que dar o mesmo nível de... investir, né, o mesmo tanto nas minhas relações, se isso é algo que eu quero construir. Enfim. Talvez não at the same time, assim, né? Não as duas coisas ao mesmo tempo. A gente consiga investir o tanto que a gente tá investindo na nossa carreira, na nossa relação. É um pouco desse balanço mesmo. No meu casamento, tem momentos que a relação tá pedindo mais atenção e aí a gente se volta pra Sim. isso, né? Tem momentos que a vida profissional tá muito ativa ali. Por exemplo, temporada que a gente tá gravando de podcast, eu fico louca. E existe um pouco desse desencontro. Aí é um pouco do outro também estar disponível ali pra compreender, né? Mas, falando um pouco disso, né? Que tu tava trazendo é inegociável pra você estar nessa posição de, se me mandarem alguma coisa fora de hora, eu não vou responder, etc e tal. De alguma forma, acho que volta porque a gente falou de que a gente não está muito disposto a abrir mão de em algum nível de todas essas condutas que a gente vai associando ao trabalho, que nos colocam nessa posição de ser muito boa no que a gente faz, né? Eu, por exemplo, não respondo, assim. Claro que eu sou psicóloga, né? Então, se meu paciente tá em crise, uma coisa, etc., eu super me coloco à disposição para esse tipo de ajuste, se for necessário, de atendimento, mas se me mandar uma mensagem de 10 horas da noite dizendo, vamos trocar o horário amanhã, quando eu acordar, eu resolvo isso. Eu vejo o horário, eu reajusto. Que é diferente, né? Porque eu não tenho um chefe. É um pouco diferente, mas sim. Mas assim... Eu acho que Mas em algum lugar, pode ser que o paciente esteja frustradíssimo que eu não respondi ele na hora. Tem até essa coisa da transferência que existe, né? De querer a pessoa ali. Mas eu acho que é a gente sustentar, assim. Isso é uma construção, assim. Vez por outra, eu me pego voltando para um movimento de tentar, né? Dar conta, não deixar o outro, de alguma forma, frustrado ou desagradado. Mas, ao mesmo tempo, a gente volta para essa questão da frustração de que, pelo menos na clínica, o que eu tenho visto, assim, recebido, são as pessoas extremamente cansadas, extremamente ansiosas, extremamente frustradas, justamente por estarem nessa pilha, assim, nesse movimento tão inesgotável, porque a sensação que eu tenho é que não acaba, né? Não é uma mensagem, porque a gente tá falando de algo pontual, né, gente? Assim, tem um momento no trabalho que tá mais puxado, eu vou estar aqui. É realmente uma roda é pra sempre. De hamster ali, onde não é suficiente. E aí, quando é que vai ser? Então, eu vejo esse movimento do adoecimento, né, das pessoas com burnout, com ansiedade, etc., muito como, às vezes, um limite que é dado pelo corpo quando a pessoa não se propõe a dar esse tipo de limite, assim, não se propõe a fazer esse tipo de arranjo. E é só quando tem sintomas físicos, assim mesmo, né? Que você para e fala. Quando passa pro corpo, quando sai do que a gente pode controlar. Porque enquanto a gente conseguir manejar, a gente se propõe a manejar, mas quando vem uma crise de pânico, vem uma crise de ansiedade, né? Vem uma insônia, que é algo que é o sintoma, né? A gente sempre chega no análise através de um sintoma. Quando o sintoma aparece, aí a gente dá a voz. Mas era algo que provavelmente a gente só foi calando, né? E é por isso que eu acho que a gente não pode, de jeito nenhum, tratar essa discussão só como uma discussão individual, né? Existe uma camada social aqui da esfera social que a gente precisa tratar enquanto sociedade, de tipo assim, como é que a gente transforma a cultura das empresas para uma cultura mais saudável. Porque, assim, o fato de eu estar aqui dizendo para vocês que eu tô tão feliz com o meu trabalho é porque, ao mesmo tempo que eu consigo ter uma entrega muito boa no meu trabalho e me sentir realizada, o meu trabalho atual me permite ter vida pessoal. Sim. Então, assim, eu já tive empregos onde a cultura era extremamente tóxica, onde, cara, eu já ouvi reclamação porque eu sou super fitness, saudável, então parava pra fazer meu lanchinho ali no meio da tarde. E aí meu chefe, tipo assim, você perde muito tempo. Tipo assim, cara, como é que a gente vai ser saudável e ser realizado no nosso trabalho se a gente ouve esse tipo de coisa, sabe? Na hora que eu vou parar pra tomar um iogurte,
A Sim. pessoa acha que eu demoro, eu não demorava 10 minutos, entendeu? Então, assim, a gente precisa tratar isso como uma forma de se realizar no trabalho também tendo área pessoal, vida pessoal, para lazer, para se realizar, para que essas coisas se balanceiem, né? Não dá para olhar disso como se, sou só eu sozinha que vou botar na cabeça que tá tudo bem. Como se o chefe reclama que Sim. você toma 10 minutos do seu dia pro, Sim. sabe? Então, são discussões que têm muitas camadas. Muitas mesmo. Sim. Falando de mim, assim, eu acho que eu tenho total esse lugar de não querer abrir mão, porque isso cumpre uma função na minha vida, o meu trabalho. E aí, eu respondo, eu faço, eu aceito. Eu tô ali, sempre ali disponível. E tô tentando trabalhar isso na análise para tentar desconstruir isso na minha cabeça, porque volta para aquele ponto que eu falei no início, que eu preciso parar de achar que eu só tenho um valor se eu tiver performando no trabalho, entendeu? Então, eu acho que é um assunto bem complexo, assim, porque uma coisa, tá tudo interligado, entendeu? É a falta de autoestima, é a falta de confiança, é a vontade de, né, performar, é a necessidade de validação, é o medo de decepcionar, enfim, tá tudo no mesmo Sim. bolo, assim. E aí é difícil, mas eu acho que existe, é um bom ponto que tu falou, Com né? certeza. As empresas precisam estar atentas a isso, de verdade, né? Não só assim, toma aqui esse benefício. Sem buchitagem. Sim, sim. Somos uma família. Exato. Eu conto ou vocês contam? Se esse discurso estiver presente, já fica atento, né? Eu vi um meme dia desse que era assim, se por acaso a gente atrasasse seu salário, você pediria demissão? Pergunta eliminatória. Tipo assim, gente, é isso. Você tem que se submeter a cada coisa hoje em dia. Não, Sim. sim. E aí é isso, né? E você tentar também colocar seus próprios limites, assim. Tipo, uma coisa que eu não fazia antes, eu tinha medo de marcar uma consulta, porque eu ia ter que pedir, só que assim, todo mundo precisa ir pro médico, e ninguém vai pro médico, assim, uma consulta no final de semana, entendeu? É ali, no horário comercial. Então, tem que dar um jeito de pedir pra ir pra consulta. Não, gente, E juro. aí, assim, isso é uma coisa que eu melhorei bastante. Nem acho que era uma coisa que eu sentia da empresa, era mais minha mesmo. Sim. E, tipo, meu Deus, Eu acho que como esse é que eu vou o ponto pedir? da discussão, né? Eu acho que eu pioro tudo, entendeu? Sim. Esse é o grande ponto também Sim. da minha análise. Assim, não é tudo tão... Tão monstruoso. Não é. Sou eu. É minha relação com o trabalho. É como Sim. eu É a me sua cobro. rigidez, É a minha né? rigidez, Sim. exato. É o meu medo de decepcionar, entendeu? Então, isso é também importante da gente pensar. Tentar desassociar, né? Separar, né? O que é do trabalho, realmente, e o que é seu. Sim, eu Exato. sempre falo isso, que os casos que aparecem pra mim de burnout é sempre uma combinaçãozinha perfeita da pessoa que não sabe dizer não, que se coloca nessa posição de autossacrifício o tempo todo, de o seu valor tá muito associado ao quanto você faz, ao quanto você entrega, ao quanto o outro lhe valida. Então, esse fator tá sempre muito presente. Claro que nada é generalizado, né? Mas esse fator tá sempre muito presente. E, por outro lado, com a relação de um outro, seja a empresa, seja um chefe, o que for, que se beneficia muito disso, que sabe disso e que se usa disso, se utiliza disso, né? Então, pensando num macro, numa empresa que tem essa cultura, essa Sim. coisa bem tóxica, contra, enfim, uma relação de trabalho mesmo. neurose de um juntando com a de outra e dando um match perfeito, né? Obsessivo Tipo... com histérico. Quando se juntam. Então tem uma parcela que é nossa, né? E assim, a gente precisa pensar também no recorde de privilégio de que em muitas situações a gente pode se autorizar a pedir uma demissão, sair, Exato, etc. Que muitas pessoas não têm essa possibilidade, É. que se submetem mesmo e que ali é um sustento e não tem o que fazer. Exato. Né? E aí é muito triste pensar que é o cenário de muitas pessoas. Mas vindo pra esse lugar, né, trazendo um pouco mais, assim, por exemplo, tua história, Lu, eu acho que tem isso, da gente reconhecer e trabalhar qual é o limite que eu não dou, qual é o monstro que eu crio, né, do outro, e que de alguma forma eu não me permito frustrar, estou frustrado, né, me frustro pra não frustrar. Acho que é um pouco por aí. Tentar enxergar isso com outra perspectiva, né, com outro olhar, assim, e tentar construir uma relação mais saudável, né, porque, assim, trabalho, eu vou precisar trabalhar pra sempre. Então, assim, é melhor que eu consiga, né, lidar com isso da forma mais saudável que eu conseguir do que... Sim. Entendeu? Eu penso assim. Acho que a gente tá chegando ao Se fim encaminhando pro do fim. episódio. A gente tinha pensado nesse final, a gente falar um pouquinho sobre análise, né? Esse processo de desconstruir tudo isso. Eu acho que a gente foi falando, né? Falamos aí, naturalmente. Eu ao- adoro, é um tema que eu amo falar, então já fui saltando aqui. E que Até a Tufalho teve.
Foi, de fato, uma mini sessãozinha aqui, Foi. né? De Foi análise muito bom, eu selvagem. Muito bom, Tava gente. precisando. Amei, amei. Também eu amei. Amei, Lu. Tudo. Obrigada. Obrigada a Amei, você, Bárbara, gente. Obrigada, Lu. Você é muito Obrigada. maravilhosa. Muito Vocês que perfeita. são. Maravilha. Então vamos lá, vamos dar nossas diquinhas aí de hoje. Qual é a tua, Lu? Tá, eu vou indicar o podcast que eu mencionei ao longo do episódio, que é do Vibes em Análise. Eu esqueci o nome específico. Acho que é Sentidos do Trabalho. Sentidos do Trabalho, isso Muito é muito bom. E é bom pra ampliar um pouco aí a discussão, porque eles falam muitas coisas embasadas, assim, em estatísticas Eu amo e esse etc. podcast. É, bem legal. E eu vou também indicar um livro que se chama Primeiro Eu Tive Que Morrer, que não fala especificamente sobre trabalho, mas discute, assim, um pouco as coisas que nos matam ao longo da vida. Incluindo elas essa necessidade de performance absurda, o não descanso. Então, é bem interessante aí pra olhar por essa perspectiva. Tá. Eu vou indicar um livro de Freud, que é um dos textos mais conhecidos dele, que é O Mal-Estar na Civilização, que é onde ele fala um pouco, ele fala de várias coisas, né? De vários fenômenos civilizatórios, de maneira geral, e o trabalho está inserido nisso. E ele coloca o trabalho tanto como essa fonte de sublimar a dor, né? Da gente, de alguma forma, se realizar, de muitas das nossas pulsões que a gente reprime, a gente coloca e desconta isso no trabalho, né? Como também esse espaço onde pode vir a ser uma fonte de adoecimento e sofrimento. Então, eu acho bem interessante aí. Boa. Dá para os meros mortais lerem, porque Freud é difícil, né? Dá! Ai, gente. Mas assim, Freud é Freud. Você tem que ir com paciência, entendeu? Dá pra achar uns resumê, assim, né? Também tem uma galera que isso, faz. tem vários autores que fazem essas releituras, né? De Exato. Freud e fazem comentários do texto dele. Então, É mais fácil de tem essas entender. possibilidades aí. Eu quero ler, sou doida pra ler. Bom, eu tenho 3 indicações agora. Ótimo. Vai. Porque quando você falou do Primeiro Eu Tive Que Morrer, eu li, e eu li ele por causa de um outro podcast, que foi um da Óbvios, que ela dá entrevista. É a Lorena, né? Se não me Lorena engano. Portela. É. Ah, não ouvi esse podcast. E aí vale a pena ler porque ela destrincha mais a história, porque a história dela, né, É. de fato, é bem legal. E aí, pra continuar na onda de podcast, eu queria indicar o podcast Desiguais, do Foro de Teresina, que é um podcast que fala sobre a desigualdade no Brasil. E cada episódio ele vai se aprofundando em um tema específico. Então, como é envelhecer no Brasil, como é trabalhar no Brasil, como é se relacionar no Brasil. E aí é legal pra gente esticar um pouco essa corda e a gente sair um pouco do que é a nossa E pra outros bolha recortes, e para outros né? recortes e falar dessa relação de trabalho, que é uma relação muito mais funcional ali para muitas pessoas, né? Mas aí, falando mais de um lugar pessoal, eu queria indicar a Tetralogia de Helena Ferrante, a amiga genial, que é, assim, me arrepio de falar desse Essa livro. tetralogia pode ser indicada pra todos os episódios, Sim, literalmente. Luísa Não, já indicou em outro É momento. life-changing, assim. É life-changing. E pra mulher, assim, ó, eu acho que toda mulher deveria ler aquilo dali. É Uma obra de arte. visceral. É visceral. E eu me lembro que uma vez eu fui pra primeiro psiquiatra que eu fui, porque sim, eu estou nesse nível. Chegamos. Chegamos. Chega pra todo mundo. Exato. E aí aí a gente começou a falar sobre Amiga Genial, nem sei como, e ele disse assim, tipo, eu fiquei tão obcecado que eu fui ler em italiano, pra, tipo assim, não perder nada da tradução. Chique, né? Eu não vou Chique. tá podendo, mas... Chique. O meu italiano ainda não tá nesse lugar, mas eu achei maravilhoso. Porque é um livro psicanalítico mesmo, assim. Ela Sim. disseca essa coisa da feminilidade, do trabalho, de sair da sua Das casa, das contradições. contradições, da competitividade feminina que existe, do que acontece quando a gente escolhe ficar e do que acontece quando a gente escolhe ir embora, sabe? Tudo. Vou ter que reler. Não, juro, arrepiada. Absurdo, absurdo. Obrigada, mamãe Helena Ferrante. Tem muitos autores que eu fico me questionando, assim, que vários psicanalistas ficam se questionando até que ponto ele era ou não da psicanálise, assim, ele tinha alguma leitura de psicanálise, porque é muito interessante, porque a psicanálise se apresenta em tudo, né, gente, tudo que é arte, que a vida, de certa maneira, a psicanálise de alguma forma se propõe a falar, mas eu fico me questionando, tipo, será que ela tinha alguma leitura, porque é tão brilhante a forma como coloca, né, que eu fico pensando, será que ela tinha algum tipo de... Mas não, às vezes é o próprio relato que imprime muito da... dela, né? Sei lá. E você sabe que é um pseudônimo, né? Sim, Tipo, ninguém sabe fica quem é. Tem uma grande É um história mistério, por trás. né? Não importa, eu amo do mesmo jeito. Quem você for, eu vou amar. Exato.
Mas é isso, amei, gente. Eu amei muito o Maravilhoso. papo, Obrigada incrível. por terem ajustado aí pra gente poder fazer isso acontecer. É, eu a tava gente super foi incrível. animada. Deu nosso jeitinho. Abalamos. Abalamos certo. muito. Obrigada. É isso, pessoal. Se inscrevam, comentem, compartilhem com todo mundo aí. Façam toda essa partezinha aí que ajuda no trabalho. É isso, exatamente. E até a próxima pira. Um beijo. Beijo.